Pessoal, boa noite. Vamos nós. Sumiu a turma, mas nós estamos aqui. Tudo bem? Vamos para a nossa aula de farmacognosia e farmacobotânica. Estão prontos? Todo mundo pronto? Sim? Vocês estão me ouvindo direitinho aí? A internet está bacana? Sim, pessoal? Sim. Então vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre glicosídeos cardiotônicos. O material que eu já deixei para vocês lá no Lava. Semana que vem... Nossa prova é 24, né? 17, semana que vem, na outra 24. Semana que vem, se não me engano, vocês têm prova da Sabrina. Não é a minha ainda, né? Estou certo? E hoje nós vamos falar sobre glicosídeos cardiotônicos. Como o próprio nome diz, são metabólitos secundários de planta. Glicosídeos, ou seja, possuem um açúcar, né? Na sua molécula, na estrutura molecular, e cardiotônicos, que têm efeito tônico sobre o músculo cardíaco, sobre o miocárdio. O exemplo clássico é a digoxina. Não sei se vocês conhecem, quem trabalha em drogaria, quem trabalha com medicamento, conhece a digoxina. Medicamento muito usado para insuficiência cardíaca congestiva, né? Que são os glicosídeos cardioativos ou cardiotônicos. Compostos caracterizados pela ação extremamente específica, homogênea e potente que exercem sobre o músculo cardíaco. Então, eles têm uma ação característica sobre o miocárdio que justifica a utilização como medicamento para insuficiência cardíaca congestiva. Ok? São medicamentos de escolha na insuficiência cardíaca. São glicosídeos esteroidais com C23 e C24, 23 e 24 carbonos. Lembrem que isso aqui é a estrutura esteroidal, que a gente falou lá nas saponinas da semana passada. Genina derivada do núcleo fundamental tetracíclico do ciclopentano per-hidrofenantreno. O que quer dizer isso tudo? Isso aqui é um derivado aí lá das saponinas, daquele grupo esteroidal, mas aqui, como é um glicosídeo, ele tem um açúcar na molécula, que é o que o diferencia, tá? Das saponinas, ó. Então eu tenho a porção que eu chamo de genina, que é a glicona. Não tem o açúcar aqui. Eu tenho o grupo esteroidal. Tem uma neolactona no R aqui. E tem essa porção grande, que é a porção açucarada. É a glicona. É o glicosídeo, né? Parte glicídica está aqui. Pode ser menor, pode ser maior. Essas geninas, que são esses grupos característico esteroidal aqui das saponinas, né? E aqui nesse nosso caso aqui dos glicosídeos cardiotônicos, eles têm cardenolídeos e dienolídeos, né? Cardienólidos ou dienólidos. Então, nos cardenolídeos nós temos digitoxigenina, gitoxigenina, gitaloxigenina, digoxigenina, diginatigenina, estrofantina e oabagenina. O que vai diferenciar entre eles? Nos carbonos, eu tenho aqui até 23 ou 24, né? Eu vou ter essa diferenciação entre eles, ó. Uma hidroxila no carbono 3, um hidrogênio no carbono 5, um grupo metil no carbono 10, ou não, uma hidroxila no 14. Então, se eu for montando, enumera aqui de 1 a 24. Eu vou no 1, eu coloco OH. No 3, eu coloco OH. No 5, tá vendo? Eu tenho essas geninas aqui, tá? É só a maneira de identificação da genina que constitui o glicosídeo cardiotônico. Propriedades físico-químicas. Mais ou menos solúveis em água.
dependendo aí do número de hidroxilas da parte glicídica. Quanto mais hidroxilas na parte glicídica, mais solúvel ele é, porque ela é mais polar. Porque a parte glicídica ela tem que se sobressair sobre a parte esteroidal, porque a parte esteroidal é lipídica, é um esteroide, então ela é apolar. E a parte glicídica se sobrepondo, ela vira mais solúvel, né? Se transforma numa substância, numa estrutura mais solúvel. Vai definir a farmacocinética por causa da absorção de solução nos líquidos, né, polares e apolares. Solúveis em álcool e pouco solúveis em cloroformo. Quer dizer que eles são mais solúveis em solventes polares, como o álcool, devido à sobreposição da parte glicídica sobre aquele núcleo esteroide, aquele núcleo esteroidal, com 23 ou 24 carbonos. Insolúveis em solventes orgânicos apolares, como o benzene e éter, pelo mesmo motivo, pelo grupo benzênico, os grupos apolares ali, esteroidais, pronunciarem menos na molécula do que a parte glicídica, que é polar. Então é mais fácil solubilizar em solvente polar, como álcool, do que em apolar, como benzene e éter. As agliconas livres são insolúveis em água. As agliconas livres, sim. Por quê? Porque é só o grupo esteroidal. Mas a partir do momento que eu coloco a parte glicídica, que é o açúcar, que é polar, ela fica solúvel em água. Fica mais polar do que apolar. Solúveis em álcool e cloroformo. O anel lactona confere sabor amargo e instabilidade em meio básico. Faz com que elas se hidrolisem facilmente em meio básico e o anel se abre. Aqui, ó. Então, assim, quando eu tenho essa molécula desse tamanho, com essa estrutura toda, essa parte, como é maior, ela é polar, se sobrepõe, fica solúvel em solventes polares. Quando eu tenho essa parte sozinha, que é, como diz ali, a glicona livre, ela é esteroidal, aí ela é apolar. Como que eu identifico em laboratório? Reações de identificação de açúcar. Por quê? Porque eu vou identificar aquela parte açucarada, por coloração. Do núcleo esteroidal, por coloração, e do anel lactona. Então, eu faço 3 testes. Se ela der positivo para açúcar, para núcleo esteroidal e para lactona, ela vai dar essa estrutura. Ela deu positivo para a anel lactona, positivo para o esteroide, núcleo esteroidal, a glicona, e positivo para a porção açucarada, a glicona. Então, grande parte, né, grande chance de que seja mesmo o que a gente está procurando, que é a nossa lactona, nosso núcleo esteroidal, nosso açúcar, os 3 na mesma estrutura, um glicosídeo cardiotônico. Por reação de fluorescência no ultravioleta e por cromatografia em camada delgada também. Então, vamos falar das ações farmacológicas e dos usos. Os glicosídeos cardiotônicos eles são muito utilizados no tratamento da insuficiência cardíaca congestiva. Insuficiência cardíaca crônica congestiva, ICC crônico, né? É uma doença de progressão lenta, caracterizada pela incapacidade dos ventrículos em bombear quantidades adequadas de sangue para manter as necessidades periféricas do organismo. Então, o coração não consegue mais bombear de forma satisfatória, quantidade de sangue suficiente. É acompanhado de sintomas de cansaço aos esforços, retenção hídrica e redução da expectativa de vida. Na tentativa de aumentar o débito cardíaco, surgem mecanismos compensatórios, como o aumento da frequência cardíaca, da pressão diastólica final e da massa ventricular. O que isso quer dizer? Como o coração não está bombeando sangue de forma suficiente, na quantidade suficiente, ele aumenta a força de contração, aumenta a frequência cardíaca e, como ele está aumentando a contração, ele é um músculo, ele cresce. Vai gerar um aumento da massa ventricular. Aí, popularmente, eles chamam de coração grande, né? É uma cardiopatia, o aumento da massa. E isso, quando o coração aumenta de tamanho, eu vou ter diversos problemas, porque as válvulas não acompanham o aumento do crescimento do coração, eu acabo tendo refluxo de sangue para dentro do coração, e aí eu vou ter os diversos problemas de insuficiência cardíaca congestiva, como edema de membro inferior, que esse líquido volta, né? Edema de pulmão, tá? Que leva aí grande taxa de mortalidade
internacional, mundial, é uma das maiores causas de mortalidade no mundo. A maior causa de mortalidade no mundo são as doenças cardiovasculares. A insuficiência cardíaca congestiva está entre as primeiras, se não a primeira causa de mortalidade no mundo. Principal causa de hospitalização de idosos e de mortalidade cardiovascular. Mecanismo de ação, inibição da bomba, né, de sódio e potássio. Vai estimular a troca de sódio com cálcio, aumentando a força de contração do músculo cardíaco. Aumentando a força de contração. Aí eu tenho aumento do influxo de cálcio intracelular, estimulando actina e miosina da contração muscular, aumentando a força de contração. A questão é que quando o coração aumenta a força de contração, ele, né, no déficit, ele aumenta de tamanho, né? Aqui com a digoxina, o que vai acontecer com os cardiotônicos? Ó, aumento da força de contração miocárdica, que é o efeito inotrópico positivo, ou seja, ele vai aumentar a força de contração. Aumenta o débito cardíaco, o que quer dizer? O coração vai esvaziar mais. Não vai ter aquele refluxo, aquela quantidade de sangue, de líquido que fica dentro do coração, gerando os problemas aí de edema de membro inferior, problema de edema pulmonar, que aquele sangue volta, né? Para algum lugar ele vai. Diminui o tamanho do coração, porque ele não precisa mais de bater com tanta força. Né? Aí ele acaba diminuindo aquela hipertrofia miocárdica. Diminui a pressão venosa, diminui o volume sanguíneo, diminui a frequência cardíaca e aí vai aumentar a diurese por um efeito indireto, que vai aliviar o edema, ajudando aí no controle da hipertensão, né, arterial. Só que é o seguinte, a digoxina, por exemplo, a dose do comprimido é 0,25 miligramas. Então, assim, são muito potentes, tem uma janela terapêutica pequena e um efeito tóxico pronunciado. A pessoa saudável, se tomar uma digoxina, pode até morrer, até falecer. A margem terapêutica é bastante pequena, janela terapêutica pequena, gerando intoxicações comuns aí, ó, em 20% dos pacientes. Fatores que acentuam o risco: hipopotassemia, isquemia miocárdica, idade avançada, hipotireoidismo, uso de antiarrítmicos. São efeitos secundários ou sinais da intoxicação: ritmo cardíaco anormal, produzindo tontura, palpitação, falta de ar, sudorese ou desmaio, alucinações, confusão e alterações mentais, como depressão, cansaço ou debilidade anormal, problemas de visão, né? Visão borrada, dupla, percepção de auréolas amarela, verdes, brancas, né? Círculos coloridos, perda de apetite e náusea, interações com medicamentos antiarrítmicos, beta-bloqueadores, beta-estimulantes, depletores de potássio, sais de cálcio, antibióticos e antifúngicos, alguns, está na bula deles, né? Que é um efeito pronunciado, alguns ansiolíticos, medicamentos para úlceras estomacais e antiácidos, para diarreia, que contenham difenoxilato, alguns antineoplásicos aí para câncer, medicamentos para colite e redutores de colesterol, como a colestiramina. Quais são as principais drogas que possuem glicosídeos cardiotônicos? Dedaleira, que é a digitalis purpúrea e a digitalis lanata. Tem a rosinha e tem a branquinha, essa flor aqui. E ela, comum no continente europeu, não é uma fruta, desculpa, não é uma planta brasileira. Ela é tão potente que lá na Europa eles sempre controlaram essas plantas presentes aí em pastos, onde tem animal, porque se o animal comer, ele morre do coração, dá um ataque cardíaco, gado, ovelha. Então tem históricos na literatura, né, dos fazendeiros acompanhando, vigiando o nascimento dessas plantas nos pastos, porque o animal come e morre, né? Intoxica e morre. Veja a potência dela. Imagina um ser humano, né? Se um boi come e morre, o gado, imagina um ser humano. Possui 3 glicosídeos primários, está aqui, ó, né? 3 glicosídeos primários, digoxigenina, digitoxigenina, digoxina. Após secarem e hidrolisarem, fornece aí os glicosídeos secundários, digitoxina, digitoxina e digitaloxina. A secagem deve ser rápida, temperatura baixa, com ventilação intensa.
Essa é a dedaleira grega, é a branquinha. Essa é a digitalis lanata. A digitalis lanata é branquinha. A digitalis purpúrea é de rosa, roxa, né? Tem muita diferença com relação à concentração das substâncias e a presença das substâncias não. Também possui grande quantidade de cardiotônicos. Possui mais ou menos 70 glicosídeos, derivados de 5 geninas, lanatosídeos, AE, A, B, C, D, E. O D, né, digitalis purpúrea, mais digoxigenina, digoxina, diginatigenina, glicosídeos primários não acetilados, e a digoxina é o digitálico mais usado no mundo no tratamento da insuficiência cardíaca congestiva. A indústria farmacêutica planta, né, promove, né, pelo menos estimula, né, às vezes não é ela que planta, mas ela estimula a plantação dessas flores para que ela tenha acesso à digoxina, que é utilizada na produção do medicamento digoxina, de mesmo nome. Temos também a psylla, vocês devem conhecer, ela é um bulbo, né, uma batata, né, que dá aí, mediterrânea, lá na Grécia, Itália, né, possui duas variantes aí, que é a branca na Itália e a vermelha na Espanha. Contém cerca de 12 glicosídeos cardioativos, dentre eles silareno, ou silarina A e B, usada como expectorante emética. A variedade vermelha é raticida, usada para matar ratos por intoxicação. Beleza? Perguntas, dúvidas, questionamentos? Não, não? Nada? Certeza? Então, beleza. Tô tranquilo. Desculpa, eu tenho uma coisinha que eu vou ver com vocês, rapidinho. Vocês já viram a atividade, pessoal? Que eu deixei para vocês? Já, sim. O que vocês acharam? É isso que eu estou tentando achar aqui para abrir, para ver. É uma atividade... Peraí. Ah, eu não estou achando ela. Onde ela está? Onde está você? Me lembra aí de que se trata. Não estou achando a atividade que eu pus para vocês. Alguém me fala aí, por favor. Coloquei tantas lá que eu já não lembro qual foi especificamente a de vocês. Alguém me lembra? O que nós faremos? Apareceu aqui para mim, foi a segunda. Cabeça, né? Deixa eu achar então. Deixa eu ver se tem alguma questão que eu quero discutir com vocês da atividade. Mas se vocês disseram que não tem dúvida, não deve ser nada. Gnosia. Anotado aqui para mim. A nossa atividade, vamos ver. Bom, eu deixei para vocês um material que chama Controle de Qualidade Físico-Químico e Legalidade de Matéria-Prima Vegetal e Produto Acabado contendo IP roxo. Não é isso mesmo? Está postado lá para vocês. Não é isso mesmo? Então, tô tranquilo mesmo de fazer. É uma parte importante da matéria, que a gente volta nela na disciplina do 7º período de controle de qualidade, tá? Que é o controle de qualidade de matéria-prima vegetal e de fitoterápicos. Beleza? Show de bola? Então, um abraço para vocês aí. Aguardo vocês aí. Na próxima semana vocês têm prova, né? E a nossa prova é no dia 24. Beleza? Então, falou para vocês. Valeu, pessoal. Tchau, boa noite. Boa noite. Boa noite. Tchau. Com Deus. Você também. Entendeu?